Fala pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao episódio do Optio Podcast. E hoje estou com um convidado aqui muito mais que especial, uma referência para mim de mercado financeiro, de finanças pessoais, reconhecido aí por diversos jornais, uma experiência muito vasta em finanças. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Trevisan, CEO do Grupo Gravos. Ricardo, conta um pouquinho aí de você e é um prazer ter você aqui, hein? Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez aqui para estarmos juntos nessa mesa aqui, conversarmos, batermos bastante, trocarmos bastante figurinha sobre o mercado financeiro, sobre finanças pessoais e sobre investimentos e sobre tudo que estamos construindo e sobre tudo que está por vir ainda no mercado financeiro, né? Perfeito, Ricardo, é exatamente isso. A gente fez alguns episódios anteriores, basicamente com os desenvolvedores do Optio. Então a gente apresentou mais a plataforma, apresentou todas as telas, bastante coisa interessante, da ferramenta. Uhum. E o que ficou faltando, na minha visão, era investimentos. E você acabou de voltar aí de uma baita experiência internacional aí em Nova York, conhecendo mais sobre o mercado financeiro internacional, se aprofundando ali, buscando mais conhecimento. E trocando figurinha com o pessoal lá fora. Sim. Acho que tem muito que a gente pode falar de mercado nacional, mercado internacional. Então eu gostaria que a gente hoje puxasse o assunto nesse sentido. Primeiro, se quiser começar um pouquinho contando essa experiência aí, como foi, Ricardo, pra gente? Claro, vou sim, vamos lá. Então vou começar falando aqui um pouquinho sobre como que foi em Nova York, Voltei de Nova York na semana passada aqui, tá bem fresco, Se bem que o podcast aqui, ele é atemporal, Umas pessoas vão ver um pouquinho mais para frente, outras mais para trás, mas aqui só dando um evento temporal aqui, nós estamos em abril, tá? Então assim, na semana passada eu fui para Nova York, tive a oportunidade de ir lá e conhecer e conversar e sentar na mesma mesa dos grandes investidores internacionais, tá? O primeiro lugar que nós fomos lá foi na sede do JP Morgan, onde nós tivemos ali algumas reuniões, conversamos com alguns vice presidents, alguns especialistas de alguns produtos e falamos também com alguns estrategistas lá. E assim, pra gente é muito importante saber por que é importante nós estarmos sempre de olho não só no mercado brasileiro, como no mercado internacional também, porque o dinheiro do gringo aqui no Brasil faz muita diferença. Então, saber o que eles estão pensando, saber o que eles têm na cabeça nos ajuda aqui, no Brasil, melhor dizendo, a construir aqui o nosso portfólio. Então, entender hoje como está a cabeça deles, o que eles pensam sobre o Brasil, realmente é algo que faz todo sentido pra gente. Então, fui para lá, conversei bastante no primeiro dia conversamos bastante com o JP Morgan, e aí entendemos bastante sobre a dinâmica deles, o que eles estão achando do mercado, tanto doméstico, no caso dos Estados Unidos, quanto os mercados emergentes, incluindo o Brasil. A cabeça deles hoje, de todas as pessoas que eu falei lá fora, está muito enviesada por conta da guerra que nós estamos vivendo. Então o petróleo acima de $100 ali tá deixando a cabeça de todos os estrategistas lá um pouco, um pouco diferente, com uma cabeça um pouco mais enviesada em proteção do que em tomar risco mundo afora, porque ninguém sabe como vai ficar o Estreito de Hormuz, ninguém sabe como é que vai ficar, enfim, se vai ficar aberto, se vai ficar fechado. O Irã disse que esqueceu algumas bombas plantadas lá no Estreito, enfim, a gente não sabe, uma guerra sempre são narrativas, são informações, nem sempre quem está ganhando a guerra de verdade está ganhando no jornal e vice-versa. Então, realmente, o dólar, essa pressão, isso traz muita pressão para alguns ativos. E um deles, inclusive, é o petróleo. Então, a gente entendeu bastante que hoje o petróleo é algo que ele traz inflação não só para o Brasil, mas inflação para o mundo inteiro. Porque tudo é dolarizado. Tudo hoje, não só dolarizado, perdão, mas tudo tem a ver com o petróleo. Então, todas as cargas, tudo que você vai receber, todo tipo de transporte hoje, em algum momento ali do transporte, enfim, da produção, você usa petróleo. Então isso é uma coisa que traz não só inflação aqui para o Brasil, como traz inflação para os Estados Unidos, como traz inflação para a Europa. Então a gente discutiu dentro lá do JP Morgan, por exemplo, quem são os países que mais necessitam de petróleo do continente asiático, ali da parte do Irã, quem mais necessita do petróleo aqui da América Latina ou América do Norte. Então isso foi discutido bastante lá, a gente chegou ali a algumas conclusões, obviamente, que países como a Alemanha, como o Japão, que dependem muito
de uma importação de petróleo estão muito interessados nessa crise hoje. Então, são coisas que nós que estamos aqui no dia a dia do mercado financeiro, estamos bastante ligados nisso, tá? Outra conversa muito produtiva que nós tivemos lá, acho que até conversa bastante com vocês aqui na parte de inteligência artificial, né? Conversamos lá com o Vice President do JP Morgan, focado ali na parte de investimentos com IA. Que legal. Então, ele começou a mostrar pra gente ali alguns números, alguns dados, né, do que aconteceu, por exemplo, com a internet nos anos 2000 e qual foi o mercado que mais ganhou dinheiro. Ele mostrou pra gente ali alguns gráficos, né, de que você teve lá o advento da internet e ele mostrou em alguns números lá que algumas redes de varejo, por exemplo, o Walmart, tiveram um grande ganho. E agora com o advento da IA, quais são as próximas empresas que vão ter esse ganho financeiro muito grande? Então é nisso que eles estão pensando. Então, claro, eles têm ali, né, o posicionamento deles de curto prazo, ali onde você olha para a guerra, onde você olha para o preço do petróleo, mas eles também estão pensando no next step. Qual que vai ser a empresa que vai se beneficiar com essa nova geração, vamos dizer assim, de tecnologia, que é a IA, né? Então hoje, a mesma coisa que a gente via a internet lá nos anos 2000, que a gente tinha, né, acho que não é da tua época, a internet de escada, né? Espero que para algumas pessoas da audiência aqui já tenha vivido isso, né? A internet de escada em algum momento. Então, isso mudou bastante a nossa vida, o jeito que a gente se relaciona, não só, né, com as nossas finanças, mas também com as nossas informações pessoais, né? Hoje, todas as minhas fotos, por exemplo, né, eu que já sou de uma outra geração, tenho todas elas já numa nuvem. Hoje já não uso mais um HD ou alguma coisa física, né? Hoje já é tudo virtual. Então, qual que é o próximo passo? Qual que é o next step? Então, essas conversas foram muito... a gente falou muito sobre isso lá fora. Essa é a cabeça dos investidores lá fora. Eu acho que isso conversa muito com o mercado aqui do Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem, né, uma característica de ter muitos problemas ainda, mas são nos problemas que tem as oportunidades de você ganhar dinheiro, de você se desenvolver. Então, o Brasil ele é um país muito rico, não só rico em recursos naturais, como todo mundo fala, mas ele é um país muito rico também em oportunidades. Então, tem muito problema para a gente resolver aqui. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para Nova York, por exemplo, como eu fui, você vê que os problemas lá já estão praticamente todos resolvidos. Aqui no Brasil ainda não. Tem muita coisa que a gente precisa resolver. E aí, fazendo até uma conexão simples aqui com o que nós temos hoje, né? Por exemplo, um aplicativo de finanças hoje que deixa a sua vida automatizada é muito importante para que você consiga ali no dia a dia conseguir acompanhar como que tá, né? Se você está gastando mais do que você ganha, como é que tá o teu momento financeiro. Porque eu acho que esse é o grande caminho. Acho que a tecnologia e a inteligência artificial, ela veio, não sabemos quais são os próximos passos, né? Mas eu acho que ela vem para, hoje, ajudar bastante a gente no D0 aqui, em coisas que nós temos aqui enfim, no dia a dia, do jeito mais prático para a gente conseguir se organizar melhor. Perfeito, Ricardo. Eu acho que deu para entender bem esse contexto do mercado internacional. A gente vai passar com certeza mais por isso. Só que eu vou querer então dar até um passinho para trás. Claro. Né? Eu vou pedir para o pessoal colocar a minha tela aqui. Vamos lá, pessoal. O que eu estava explicando para vocês é que hoje a gente tem a parte de investimentos do Optio. Então, já que vocês estão vendo minha tela aqui, vocês conseguem ver desse usuário teste, a gente consegue ver o total investido, a média de aportes, né? Os ativos que a pessoa tem, então quantos ativos ela tiver. Você consegue abrir diferentes classes de ativo, você consegue ver todas as movimentações de resgate, aplicação, e isso também do decorrer dos meses. Então você sabe se você está aportando, se você não está aportando, né, os próximos vencimentos da sua carteira. Então, trazendo de volta aqui para a gente, Ricardo, exatamente, você comentou de tecnologia, né, de inteligência artificial. Isso é muito bem trabalhado no Optio, né, de trazer essa parte de mostrar para a pessoa onde ela está investindo o dinheiro dela, o quanto ela está aportando, o quanto ela está resgatando em múltiplos bancos. Então não importa se a pessoa tem uma corretora, se a pessoa tem duas, se a pessoa tem múltiplos bancos, né? Ela consegue ver tudo isso de maneira consolidada. Eu acho que isso liga muito também à questão da visão que as pessoas precisam ter quando a gente fala de finanças pessoais. Se você quiser abordar aí como uma vasta experiência aí, cuidando e assessorando diversas famílias durante os anos da sua vida de experiência de mercado financeiro, abordar um pouquinho de como é importante a pessoa não só se preocupar enquanto ela está investindo hoje, o quanto que ela tem de patrimônio hoje, mas também quanto está poupando, onde está gastando, né? Eu acho que tem uma parte bacana aí que você pode agregar. Com certeza. Acho que assim, eu tenho 20 anos aí praticamente cuidando de dinheiro, de fortunas e, enfim, de investimentos de grandes famílias, tá?
eu conto nos dedos hoje quantas pessoas têm isso fidedigno numa planilha de Excel. Pouquíssimas pessoas têm isso. E eu vou dar mais um dado para vocês aqui. As pessoas que têm isso daí são as que têm um crescimento maior de patrimônio no longo prazo. Perfeito. Tá? Então isso é fato. Então as pessoas que elas são disciplinadas financeiramente, são as pessoas que têm um patrimônio maior acumulado no longo prazo. Então o que nós temos que entender aqui é que a vida é feita de fases. E o que é o legal de um aplicativo desse aqui é que ele vai te acompanhar em todas as fases. Então do teu comecinho lá, eu comecei um dia eu já fui universitário, né? Não tinha dinheiro pra nada ali, né? A gente ficava juntando dinheiro ali na porta da faculdade para dividir uma pizza, né? Então já fui dessa fase. Então hoje um aplicativo desse me ajuda a dividir lá, quanto que deu a pizza? Deu R$20 para cada um, dentro do próprio aplicativo você consegue dividir. E aí você vai chegar em algum momento da tua vida onde você começa a trabalhar e acumular um patrimônio. Até os seus R$100 mil ali, você tá começando, né? É basicamente um dinheiro de emergência que você tem. Então esse dinheiro de emergência dentro de um aplicativo como esse, você consegue ver ele, né, ali, como que ele está se comportando dentro das suas finanças. Ele ainda não faz muito valor aqui, né? Ele ainda não faz muita coisa para você no âmbito de investimento, de crescimento patrimonial, mas já te dá um colchão de tranquilidade na vida. Né? Se acontecer alguma coisa, alguma dor de barriga, perder o emprego, algum tipo de descasamento financeiro, você já tem ali como se sustentar. E aí você chega até os R$300 mil, que ali nos R$300 mil a gente já costuma chamar aqui no Brasil do cliente alta renda. Dali em diante que começa o trabalho de um assessor de investimentos, de um especialista de investimentos. Por quê? Porque a partir dali você tem N opções de investimentos e você precisa montar uma carteira não só de curto prazo, não é mais uma carteira só de emergência, não é só mais uma carteira de reserva financeira. Agora você realmente tem dinheiro para investir. Exato. Você não precisa somente investir em uma classe de ativos, você não precisa só, tenho terreno, tenho uma casa, isso é também investimento. Faz parte de uma carteira de investimentos isso também. Porém, você precisa ter outras classes de ativos na tua carteira. Também ativos internacionais. Então, eu acho que assim, hoje, o que tem de construção num aplicativo desse, se existisse isso na minha época, de novo, na minha época, era só na base da planilha, e nem todo mundo alimentava a planilha todo mês. É muito difícil, gente, a gente lembrar daquelas comprinhas de R$5. É muito difícil. Só que 10 dessas, 20 dessas, pô, já faz alguma diferença no final do mês. Com certeza. Então, assim, depois que eu comecei a usar o Optio, eu comecei a realmente reestruturar a minha parte financeira, eu realmente comecei a repensar a forma com que eu lido com o meu próprio dinheiro. Porque eu venho de outra época. E é difícil a gente ter esse tipo de relação com o dinheiro. Né? E uma parte engraçada aqui, uma parte, né, que acho que até para mim foi muito produtiva, é a parte de você colocar metas. A parte de você, poxa, eu quero... E acho que para as pessoas que estão assistindo aqui, o que acaba fazendo mais sentido? Você que pegou isso aqui, não importa a idade. Todo mundo tem meta na vida, não importa se a pessoa tem, né, que tá começando ali, tá com 18 anos, tá começando a vida financeira, ou se tem 60. Todo mundo tem uma meta na vida. Se a pessoa que tem 60 anos usar melhor o patrimônio, que tem 18, construir um patrimônio. E não tem problema. Eu acho que você colocar as suas metas ali dentro ajuda realmente a ver qual a relação que você tem com o seu dinheiro. Perfeito. Acho que essas metas elas vão te ajudar muito a você conseguir realmente traçar o que você precisa e chegar onde realmente você quer, porque é muito fácil no meio do caminho a gente, né, se empolgar com alguma coisa, né, enfim, querer dar um passo de repente que não seja o momento mais adequado para aquilo. Eu já fiz isso na minha vida, né, em algum momento da minha vida eu já dei um passo um pouquinho maior do que eu deveria. E sofri as consequências com isso. Por quê? Por falta, realmente, de planejamento financeiro. E isso é uma coisa que eu vejo hoje grandes negócios ruírem justamente por falta de planejamento financeiro. Então, assim, tem gente que... histórias que eu ouço dizer aí no mercado, né? Que construíram ali uma empresa, uma microempresa dentro do Mercado Livre, de vender ali uma série de produtos e compra e vende e tudo mais, e começaram a ganhar dinheiro. Só que pela falta de planejamento financeiro, pela falta de saber como enxergar como isso ia lá no futuro, acabaram se endividando de alguma forma e hoje o dinheiro que ganha é só para pagar as dívidas. Poxa vida,
olha só, né, você conseguir montar uma empresa, né, conseguir fazer ter recursos suficientes aqui para, né, para ganhar bastante dinheiro, enfim, para montar um patrimônio grande e não conseguir fazer isso por conta de dívida. Olha, isso são coisas que a gente pega aí no meio do caminho e realmente um aplicativo como esse aqui, né, que traz simplicidade para nossa vida, ela realmente consegue, enfim, colocar a gente em outro patamar. Não, perfeito, Ricardo. Isso me faz até lembrar de uma vez que você estava me contando a história de um cliente, que ele não era um cliente que era o que tinha o maior salário na sua base, né? Que não era um cliente que tinha uma receita mensal muito elevada, nem bônus mensais, só que ele era o que mais tinha disciplina. E que aconteceu que, ao passar do tempo, ele passou a virar um dos seus maiores clientes só pela capacidade de aporte que ele tinha, a disciplina que ele tinha no mês a mês. Então ele sabia exatamente o que a família dele precisava, ele se organizava de tal maneira que cumprisse ali a parte financeira exatamente para aquele propósito, ao mesmo tempo que ele não tinha luxos, né, ou extravagâncias, com o objetivo de se aposentar, de ter uma tranquilidade na vida, enquanto ele estivesse ali produzindo, mantinha um custo de vida bacana, para que no futuro depois ele também pudesse usufruir do montante que ele juntou. Então acho que vai exatamente nessa linha. Até, se você me permitir aqui, eu vou mostrar para o pessoal também a tela de planejamento financeiro do Optio. Ah, que legal. Tá? Eu acho que o que você falou é muito importante, eu acho que vale a pena até a gente adentrar um pouco mais nesse ponto de planejamento financeiro, né? O que é essa ferramenta, como ela tem impactado a vida de investidores, famílias, milionários, né? Grandes grupos familiares, porque eu acho que isso realmente fez muita diferença. E eu vou trazer aqui, então, vindo para minha tela, só para o pessoal já começar a conhecer um pouquinho antes de a gente já ir para a parte, vamos dizer assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tá? Só vou fazer um parênteses, tá? Em Nova York, até convido vocês, quem for lá para Nova York, quem, né, tiver a oportunidade de conhecer, em toda a esquina que você vê um banco, você vê lá na janela deles, lá na porta de entrada deles lá, Financial Planning. Então isso não é só no Brasil. Isso é uma tendência mundial. Então lá no Centro Financeiro Mundial, todos os bancos têm lá, seja o TD, seja o JP Morgan, seja, enfim, qualquer que seja o banco, Bank of America, você tem lá Financial Planning na porta de todos eles. Ou seja, isso é um serviço que o mundo inteiro está prestando. Olha só. Todo mundo precisa de financial. Inclusive, até tirei uma foto aqui, posso até deixar pro pessoal depois. Que legal. Porque realmente é uma coisa que nós estamos falando aqui no Brasil, mas olha como o fato de nós termos um aplicativo hoje, nós temos tecnologia à nossa disposição, nos coloca muito próximo de mercados desenvolvidos, né? Que legal. Não, Ricardo, perfeitamente isso. Acho que você tocou num ponto, na verdade, que eu nem conhecia. Inclusive, que o pessoal lá fora utiliza isso e já muito mais do que o brasileiro. Porque, querendo ou não, isso, vamos dizer assim, é uma onda até recente, né? De planejamento financeiro. A gente sabe muito, já ouvia falar sobre essa parte de controle financeiro, de você sentar com a sua esposa ali, pegar a planilha de Excel e começar a mapear tudo, mas do planejamento financeiro é um termo relativamente novo, que a gente já traz, acho que nessa versão inicial do Optio, exatamente por essa questão de expertise de mercado financeiro, de finanças, de não ser um aplicativo que surgiu porque a pessoa só gostava de planilha de Excel. Né? É um aplicativo que é de fato pensado em todo o seu ecossistema, em tudo que você precisa na sua vida financeira, né? Em toda a sua jornada também, durante essa construção de patrimônio, essa construção de aposentadoria. Então tudo isso a gente acaba abordando ali no Optio. Então eu vou trazer agora para minha tela aqui, e aqui a gente consegue ver exatamente o Financial Planning do Optio. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo hipotético, você tem aqui já o planejamento financeiro de 2 famílias, né? Então, de 2 pessoas, e ele já consolida tudo isso para você. Então, você tem um patrimônio projetado hoje desse grupo familiar, você tem a projeção do patrimônio durante os meses, tá? Então, você consegue ver exatamente em cada cenário, no cenário otimista, como ele termina a vida financeira dele, no cenário pessimista, no cenário realista, e você consegue ver do lado direito aqui os objetivos de vida da pessoa. Então, obrigatoriamente, no Financial Planning do Optio, a aposentadoria é uma meta. Claro. Né? Então, ela é uma meta, tendo em vista a questão de se a pessoa que acessou a plataforma tem uma idade superior à idade que ele falou que ele pararia de trabalhar, tá? Então, ela já é criada aqui automaticamente. E você tem outras metas, por exemplo, uma viagem, a casa, aqui no caso seria uma entrada de uma casa própria, né? Então, essa, por exemplo, essa viagem aqui, ele mostra que você que você já vai cumprir a sua meta e vai sobrar 35 mil reais. Para você conquistar sua casa própria, você vai terminar o ano seguinte sem conseguir conquistar. Então você consegue, entendendo as metas que você foi criando na sua vida e como cada uma delas são realizadas ao decorrer do tempo.
né? E se você vai ter patrimônio suficiente para tal meta, ou se você vai ter que aumentar o seu aporte, né? Ou diminuir seus gastos. Então, tudo isso o Opt vai trazendo para você com clareza. Então, se você quiser até abordar um pouquinho dessa questão de como isso é tratado hoje em assessorias, né? Consultorias, né? Claro. Entre outros players que fazem esse trabalho, ou se não fazem, o porquê deveriam estar olhando para isso. Claro. Assim, muitas vezes a gente chega, né, em algumas famílias aí, e a gente vê que elas estão, né, passando por um momento de falta de liquidez, o que acontece, ou estão passando por um momento de alavancagem patrimonial. E isso tudo, todos esses momentos mais delicados, eles têm que ser acompanhados de perto por um profissional. Por que eu digo isso? No momento que você vai fazer uma alavancagem financeira, então, por exemplo, vamos lá imaginar que você vai tomar um crédito para fazer algum outro investimento. Se você não tem uma pessoa que entende junto com você fazendo esse cálculo, o que pode acontecer? Pode ser que o valor da dívida que você está tomando seja maior do que o valor do investimento. Então, tem coisas aqui no meio do caminho que você precisa olhar. Por quê? Porque pode, de forma silenciosa, destruir o teu patrimônio. Então, imagina que você está pensando em mudar de cidade, por algum motivo você vai ficar 6 meses procurando um emprego. Realmente entender o quanto que desse patrimônio vai dilapidar para você. Em algum momento aqui da nossa vida, né? A gente fez algumas contas para alguns clientes aqui e ele falou assim, eu queria trocar um cliente de 300 mil reais, eu queria trocar o meu carro, eu queria dispor de, sei lá, de 100 mil reais do meu caixa agora para trocar o meu carro. Nós fizemos a conta desses 100 mil reais ao longo dos anos, é mais de 1 milhão para 10 anos. Perfeito. Então, ou seja, ele está destruindo o valor. Então, você entende que hoje você ter uma ferramenta dessa é muito poderoso. Por si só, já é muito poderoso. Você aliar uma ferramenta dessa junto com uma pessoa que entende o que está fazendo, que é um profissional, que sabe carregar o dinheiro no tempo, porque no Brasil, né, você fala, carregar o dinheiro no tempo é uma coisa relativamente fácil, só você multiplicar pelo número de parcelas. Não é só isso. Carregar o dinheiro no tempo, ele tem, a gente estudou durante alguns anos aí para conseguir fazer essa conta de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais próxima da realidade. Então, um financial planner aqui, né, uma pessoa que vai te ajudar nesse caminho de mostrar para você quanto que o dinheiro de hoje vale lá na frente, acho que é muito importante. E aí, quando você descobre isso, quanto que vale cada R$1 aqui para sua pessoa daqui 10 anos, você passa a valorizar o dinheiro que você tem hoje e ter um pouco mais de responsabilidade como você vai gastar. Ainda mais com juro de quase 15% ao ano que a gente vive hoje. Então, hoje nós temos um caminho muito bom para as pessoas que querem poupar, para as pessoas que, poxa vida, elas olham e falam, caramba, não tenho dinheiro guardado, nem vou olhar para isso aí não é para mim. Não, pelo contrário, tem tempo, a gente está no melhor momento para a gente começar agora. Então, para agora, olha para isso daqui, olha com carinho para suas finanças, porque realmente é um caminho que lá na frente você vai talvez olhar para esse podcast, não sei como é que vai ser a tecnologia daqui 20 anos, mas eu acho que um dia você vai olhar para esse podcast e vai falar, caramba, ainda bem que eu olhei aquilo, ainda bem que eu vi aquele podcast, ainda bem que eu parei para olhar aquilo, porque realmente é algo que veio para transformar. Pensa, há 20 anos atrás, como que eu calculava quanto dinheiro ia ter hoje? Eu não sei, a gente veio que, sem brincadeira até, né? Até eu que sou um profissional de finanças aqui, a gente veio meio que na sorte. Hoje não, hoje você tem um pouco mais de plano de voo, né? Então, acho que é muito importante a gente ter isso bem sólido aí na cabeça de todos os espectadores. Não, exatamente isso. O planejamento financeiro ele vem nessa linha, né? De trazer mais clareza, porque não é só sobre gastar menos, ou, por exemplo, gerar mais receita. É o quanto isso vai, de fato, impactar a sua vida. Se você pega ali muitos artigos, né, durante o desenvolvimento do Optio mesmo sem os desenvolvedores aqui, vou comentar um pouquinho do processo, foram feitas diversas pesquisas voltadas a hábitos financeiros para que as pessoas pudessem transformar a realidade da vida delas, né? Então, fizeram diversos estudos e uma coisa que é comum nesses estudos é a visualização. Quanto mais está claro para a pessoa o quanto aquilo vai impactar no futuro dela, melhor. Mais ela ganha consciência e mais ela entende o porquê aquele sacrifício de ela não estar comendo, por exemplo, aquele docinho ou almoçando todo dia fora, né? Muitas das vezes, para a maior parte dos patrimônios hoje no Brasil, não significa cortar o cafezinho. Claro. Significa cortar gastos que você toma com uma determinada recorrência que
que fazem um impacto no seu mês a mês, mas que você nem percebe, né? Então, é uma clareza, e essa clareza que uma plataforma como o Optio traz, ela vai exatamente nessa linha. Te dá uma visualização simples, consolidada, rápida, né, para que você consiga enxergar as suas finanças, os seus investimentos, o seu planejamento financeiro, para que você entenda, né, onde o seu dinheiro tá indo, o porquê ele está, né, daquela forma, né, saindo da sua conta daquela forma, para que você ganhe clareza, né, onde estão suas metas hoje, como atingi-las, né, como buscar aquela viagem dos sonhos. Então, essa clareza, essa visualização vai fazer você ganhar mais disciplina naturalmente. Né, naturalmente. E isso é muito importante para essa vida financeira. Então, isso agora a gente abordou, claro, né, toda a parte, vamos colocar assim, né, do início para o meio de uma vida financeira. E aí, uma vez que você tem o patrimônio construído, que você conseguiu guardar o dinheiro, que você já tem um bom colchão de dinheiro, o que você precisa fazer com isso agora? Você precisa investir melhor. Perfeito. Que também faz diferença. Então, assim, você investir, hoje a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, mais ou menos. Você investir numa taxa de 10% ao ano, de 20% ao ano, faz toda a diferença. É o dobro. Então, tem gente hoje que, por exemplo, tem o dinheiro na poupança, e esse dinheiro na poupança, ele dá aí algo em torno de 6% a 8% ao ano. Olha a diferença, é quase o dobro para a taxa de juro básica. Então, só de você saber qual ativo que você pode comprar, já ajuda bastante no momento de você ter mais dinheiro acumulado ao longo prazo. E isso também conversa muito com o teu patrimônio lá na frente. Então não adianta acumular bastante dinheiro, como os antigos faziam, né? Vou acumular bastante dinheiro e comprava. Tenho histórias na minha família, né? Compra um terreno em algum lugar que não tem nenhum tipo de documentação nem nada, e aí sobra, né, para os herdeiros, no caso eu, ter que desenrolar isso. Isso não é investimento. Né? Vou comprar alguma coisa barata em algum canto. Isso não é investimento. Então, assim, a gente tem que entender que tudo é um processo. E esse processo hoje fica muito mais claro quando você tem uma ferramenta dessa. Então, assim, como investir, onde deixar o dinheiro, e a gente até conecta um pouco mais com os investimentos no exterior. Tá? Onde você precisa ter também uma reserva. Se a gente for pensar hoje no mercado financeiro mundial, o Brasil é 2% do mercado financeiro mundial. Acho que pra gente aqui, falar que não existe grandes oportunidades de investimento nos outros 98% do mundo, acho que é muito arriscado, né? Existe como, né, investimento, existe bons investimentos lá fora. Então, essa diversificação também é importante, também é saudável, tá? Ainda mais se a gente olhar o preço do dólar nos últimos 20 anos para cá. Então, assim, colocar um pedaço das suas finanças, um pedaço do seu dinheiro em moeda forte também é muito importante. Não, perfeito. Aí a gente pode até abordar um pouquinho, antes de a gente voltar mais às soluções para o pessoal que já tem um patrimônio, que eu acho que vale a pena a gente explorar também, acima de 300 mil, que que exige mais detalhe e cuidado, entender um pouquinho também o que faz diferença, né? A gente já comentou algumas coisas aqui que são importantes, por exemplo, as metas, né? A parte de planejamento financeiro, toda essa consolidação. Até se você quiser trazer para minha tela aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é a tela de metas do Optio, que eu acho que é muito bacana, tá? Você consegue olhar aqui, por exemplo, que você tem uma meta, aquela meta que a gente está vendo no planejamento financeiro, ela volta ainda mais com mais clareza nessa tela aqui. Então você consegue ver aqui a sua entrada da sua casa própria, você consegue ver os investimentos que você alocou nela. Porque o que a gente entende, né, de finanças, que o Ricardo estava comentando, não é só guardar o dinheiro debaixo do colchão, isso não vai fazer a diferença. É que você não pode só ter uma meta, por exemplo, preciso viajar, então vou pegar esses dinheiro da viagem, todo mês vou guardar na minha conta corrente lá. Não, você vai investir o dinheiro em um ativo de liquidez, para que na data da viagem você possa resgatar aquele ativo e viajar, porque você vai ter economizado alguns meses de economia. Então, se você precisa aportar ali um montante mensal, né, você às vezes economiza 1 ou 2 meses só pela rentabilidade que o seu dinheiro te rendeu. Tá? Então, isso o Optio, ele te guia, e ele te mostra, ele te ensina. Vocês vão perceber que durante todo o decorrer da plataforma do Optio, a gente não fez o que é mais confortável para o desenvolvedor.
né? A gente faz o que de fato é bom para o cliente. Então, para o cliente, é bom ele ver as metas dele atreladas a investimentos que vão variar automaticamente todos os dias, de maneira automática, simples, rápida? Então vamos fazer. Né? A gente não se preocupa de o quanto isso vai dar de trabalho. É de fato o que é melhor para o cliente, para que ele goste de usar a plataforma, para que ele possa melhorar a vida financeira dele como um todo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trarei já esses investimentos aqui, né, do usuário a esse objetivo de casa própria, tá? Então você aí de casa também, se você cria metas, por exemplo, para controlar despesas, para controlar receitas, né? Então você consegue gerenciar, por exemplo, esse mês eu quero guardar mais. Então você cria uma meta lá para você guardar mais. Eu quero, por exemplo, gastar menos em iFood. Você consegue criar uma meta específica para delivery. Ele vai automaticamente entendendo tudo que você gastou em delivery, ele passa já para essa meta. Então tudo isso traz para você mais visibilidade do seu patrimônio e faz com que você consiga lidar com o seu patrimônio, né, com o seu montante de receita e despesa de maneira profissional, né, não de maneira amadora, de maneira simplificada, tá? Então, o Optio te entrega diversas dessas ferramentas, tá? Então, até trazendo aí de volta, Ricardo, que além dessas partes, igual a gente comentou aí em relação a metas, planejamento financeiro, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais de investimentos, né? Então, para pessoas de que, vamos supor que a cabeça dela era só guardar dinheiro. Então, eu preciso só guardar dinheiro. Então, a pessoa tirava ali 100, 200, 300 reais por mês, deixava guardado na poupança, né? Ou deixava guardado até na conta corrente dela ali mesmo, e não sabia o que deveria fazer com esse dinheiro. Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho essa parte de investimentos iniciais aí, por favor. Claro. Eu até gostaria de ver se a gente tem aqui, o pessoal tá vendo tua tela aí, se a gente consegue fazer uma conta rápida aqui, não sei se você dá para você abrir uma calculadora aí, pra gente fazer uma continha rápida, só para trazer o pessoal para a mesma página aqui na parte de investimentos, tá? Essa tua calculadora é um HP ou... Eu acho que... Pode ser pelo Excel? Pode ser pelo Excel. Então melhor, vamos pelo Excel. Maravilha. Só um minutinho aqui que eu tô abrindo aqui. Pode continuar. Não, tá bom. O que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Qual que é o poder de R$1.000 por mês guardados a uma taxa de 15% ao ano nos próximos 10 anos? E o que é o poder de R$1.000 guardados pelos próximos 10 anos a uma taxa, sei lá, de 8% ao ano, que é mais ou menos o que dá a poupança aí, se eu não estiver enganado aí, entre 6% e 8% ao ano. Vamos pegar uma taxa de 8%, tá? Só pra gente ver a diferença disso daqui, olha só, né, de como você investir bem o seu dinheiro, de como você investir melhor o seu dinheiro, o quanto que ele te leva lá pra frente, tá? E depois a gente muda essa parte de R$1.000 para R$5.000, para vocês verem que o cliente que realmente, né, ou seja, a pessoa que tem a disposição de guardar mais agora nesse começo de vida, de poupar mais, de, né, enfim, tirar um pouco mais aí do seu dia a dia, de quanto dinheiro ela está economizando para ela lá na frente. Porque no final do dia o que a gente quer aqui, principalmente no Brasil, onde aparentemente nós temos problemas estruturais muito sérios aqui, tanto na parte de previdência, quanto na parte de, enfim, né, de aposentadoria aqui, como nós estamos vivendo aqui uma CPMI agora, né, voltada aí à parte do INSS. Qual que é a grande dúvida de todos os brasileiros? Caramba, será que eu realmente vou me aposentar? Será que lá na frente vai sobrar dinheiro para eu conseguir viver a última parte da minha vida aqui com um pouco mais de tranquilidade? Então é importante a gente saber que no momento que o juro está alto no Brasil, consumir te traz aí, né, um peso maior, porque você gastar o dinheiro hoje do dia a dia, você gastar o teu dinheiro hoje e não deixar ele guardado, realmente vai trazer um pênalti para você lá na frente. Você fez a conta aí pra gente fazer essa diferença, não? Ricardo, até abordando aqui, tava fazendo isso aqui, mas ia dar trabalho, viu? Ia dar trabalho pra gente fazer e pra mostrar pro pessoal. E até acho que é bom que deu um bom gancho para as próximas funcionalidades do Optio, viu? Uma das coisas que a gente tá lançando na plataforma e que vai sair em breve, acreditando no próximo podcast, a gente já vai trazer isso exatamente, é a parte de ferramentas, onde a pessoa vai ter ali uma calculadora que ela consegue fazer exatamente esse processo. Se eu jogar meu dinheiro no tempo para daqui a 10 anos, quanto que vai dar? Se eu jogar aqui em relação à poupança, quanto que vai dar? Então ela conseguir fazer diferentes cálculos voltados a finanças pessoais numa plataforma só. Então onde ela está vendo os gastos pessoais dela, onde ela está vendo as receitas, ela está fazendo cálculos, ela está fazendo tudo isso de maneira simplificada. Não é uma HP12C igual que você comentou aí, que o pessoal de casa até tem medo, né? Tem alguém que conhece calculadora financeira, tem até medo
dessa calculadora, mas de maneira bem simples mesmo. Então, comparar diferentes níveis de aporte, né, e ver esse dinheiro no tempo. Né? Então, acho que é bacana, eu posso até trazer isso numa visão do planejamento financeiro aqui, mas é bom o pessoal entender e conhecer lá de casa que vai ter essa calculadora bem simplificada para eles aí também. Não, eu até trouxe aqui, né, no podcast, trouxe até um tema meio quente aqui no meio do caminho, ninguém estava preparado tecnicamente para fazer isso, mas acho que é bem bacana a gente ter isso na cabeça, tá? Quanto dinheiro isso vale lá na frente, tá? Então, a gente pode sentar e fazer conta juntos aí, quem tiver interesse, a gente tá 100% à disposição aqui, mas acho que são caminhos, né? São possibilidades de você conseguir realmente poupar o seu dinheiro hoje e ter uma tranquilidade financeira muito maior lá na frente. Principalmente do tamanho que tá os juros agora. A gente tem juros de 15% ao ano e, cara, realmente isso são coisas que a gente não viu, né, nos últimos anos aí. Acho que na última década aqui, principalmente, o juro não teve desse tamanho. Então, eu acho que agora é um grande momento de poupar dinheiro, um grande momento de ter consciência do que vai gastar, se vai gastar exatamente o que precisa. E agora os passos, né, ou seja, de alavancagem financeira, de tudo que você vai investir nesse momento com o dinheiro caro desse jeito, é um momento que a gente desaconselha fazer. Perfeito. É um momento onde você tem que poupar mais para a hora que o juro estiver um pouco menor. Aí sim você procurar outras alternativas de investimento que tenham, né, uma taxa de retorno, ou seja, uma rentabilidade um pouco maior. Perfeito. Eu acho que hoje o que funciona muito bem é o básico bem feito, né? Então, o que a gente, até durante o processo do Optio, o Optio nunca vai recomendar o investimento X ou o investimento Y, porque isso tange a um especialista de investimentos, né? Claro. Isso daí é o que o assessor vai poder ajudar a pessoa assessorando e mostrando para ela o que ela vai fazer. A ideia do Optio é ser essa visão consolidada e essas ferramentas para que ele tome decisão. Mas o que a gente faz durante o processo do Optio é mostrar o que durante nesses estudos de finanças são técnicas que a pessoa tem que usar a favor dela. Então, por exemplo, é dado que você tem que criar uma reserva de emergência para que você tenha um patrimônio, uma vida financeira mais sustentável. Então, o Optio vai e te ajuda você a montar essa reserva de emergência, buscando ativos de mais liquidez, buscando ativos que de fato condizem com aquilo que é a realidade da reserva de emergência. Né? Depois, o segundo passo é a diversificação. Né? Então a pessoa começa a montar uma carteira ali onde ela compra um pouquinho de cada ativo, organiza melhor as finanças dela. Acho que vale a pena até a gente trazer um episódio específico só sobre diferentes perfis, né, para a pessoa montar ali uma carteira, coisas que vão nessa linha, mas não é o trabalho aqui da plataforma. Mas você vai conseguir por ela ir construindo essa visão do seu patrimônio e seguindo as melhores práticas financeiras, vamos dizer assim, para que você busque, né, no longo prazo maiores retornos, né, um investimento consolidado, uma aposentadoria. Então, isso é muito importante. E hoje, com a questão da aposentadoria como a gente tem no Brasil, né, que é uma situação muito delicada, a pessoa tem que sim buscar conhecer mais ferramentas, mais formas de construir a sua própria aposentadoria. E o Optio vai muito nessa linha, né? Te dá clareza financeira para que você consiga montar o seu futuro financeiro. Porque se você ficar pensando só no quanto você gastou no mês passado ou no ano passado, isso não vai te ajudar a você se aposentar. Né? E você conseguir entender o quanto você precisa aportar por mês para conseguir conquistar o salário que você almeja na aposentadoria, né? Conseguir conquistar as metas que você almeja, é isso que uma plataforma precisa te oferecer. Então, essa visão não só do que foi para trás, que conta a sua história, seus dados, né, passados, que conta a sua história, onde você gastou, isso é muito importante. E você precisa saber disso, né, o quanto você gasta e tem de receita hoje. Mas o principal também é você conseguir visualizar o seu futuro, conseguir entender melhor tudo que está sendo construído para que você consiga ter mais clareza do seu dinheiro, né? E isso aí, para quem é iniciante, eu acho que é a regra de ouro, né? Acho que assim, o que eu posso te dizer hoje, tá? Eu tenho clientes hoje que ganham mais de 100 mil reais por mês, que tem um patrimônio menor do que clientes que ganham 20 mil reais por mês. Eu tenho isso hoje, lá na nossa base de clientes. Por que isso acontece? Porque a pessoa que ganha 20 mil reais, ele é muito mais dedicado, ele é muito mais consciente financeiramente do que a pessoa que ganha 100 mil. E não adianta a gente olhar hoje e falar, caramba, poxa, eu ganhei um baita no salário, não consigo guardar nada, deixa isso aí pra lá. Não adianta. É sempre pior, por exemplo, né? Quando você engorda alguns quilinhos, fala, não, puxa vida, eu não vou pra academia, não vou fazer. A hora que você vai ver, você tá, né, uns quilinhos a mais de novo. E se você não fizer nada, não adianta, porque você não vai sair dessa situação de inércia, né? Exatamente. Então, o que você precisa fazer é pôr um basta nisso,
começar uma vida nova e construir. E a gente sabe que as construções, elas são construções de longo prazo, né? Hoje a sociedade está muito acostumada com dopamina de curto prazo, é a palavra da moda, né? É aquela dopamina de curto prazo lá do Instagram e tudo mais, mas a dopamina de longo prazo, que é você construir alguma coisa, construir algo, um legado, é alguma coisa de longo prazo. Não é do dia para a noite que você vai guardar R$1.000, que você vai ter uma reserva financeira, que você fica tranquilo. A gente tem que saber disso. Exatamente. Essa é a nossa vida. Então, o que a gente traz hoje aqui com essa tecnologia que nós temos falado tanto aqui, é um meio para te ajudar a fazer isso, mas você precisa olhar, parar e falar, caramba, tá errado. Eu preciso mudar. Então, essa consciência financeira que, infelizmente, nós brasileiros nunca tivemos, pelo contrário, né? A gente sempre foi na agência do banco lá, ele sempre quis vender pra gente lá um outro investimento, um crediário, toma dinheiro emprestado aqui, e sempre foi o contrário. Pô, eu já vi muita gente muito feliz que ganhou um limite do banco. Meu Deus do céu, isso é desesperador. Sim. Limite do banco é uma emergência. Tinha gente que, na minha época, achava que isso era salário. Pô, caramba, agora eu ganho mais, né? Tem um limite maior aqui para poder usar. Isso é desesperador. Então, olha como o brasileiro foi educado. Ele foi educado, né, de forma errada. Exatamente. De como lidar com o seu dinheiro. Então, acho que a hora é agora. A hora é de parar, pensar, refletir, começar a usar o Optio. A parte boa do Optio, até dando um parênteses aqui, é que é tudo automatizado. Você não precisa fazer nada, você não precisa imputar um dado lá se você não quiser. Tudo que você vai lá habilita lá os teus, né, Open Finance, Finance, Open Investment lá. Uma vez que você habilitou isso aí, você não precisa fazer mais nada. É só você abrir lá e começar a acompanhar. Cadastra as tuas metas e vai embora. Pô, passou um pouquinho desse mês, caramba, deixa eu ficar de olho. É a mesma coisa que fazer a tal da academia quando você tá, né? Quando você acabou passando um pouquinho, tá muito sedentário, né? Poxa vida, hoje eu fui lá, não consegui fazer o tanto de esteira que eu gostaria de fazer. Caramba, no dia seguinte a gente vai de novo. É a mesma coisa, uma construção. Mas a gente tem que ter a consciência, nós enquanto brasileiros aqui, né? Temos que ter a consciência de que a educação financeira, ela é muito importante para o nosso longo prazo. Perfeito. A gente não pode ficar à mercê aí do que vai acontecer com o Brasil para os próximos anos, porque infelizmente investimentos é uma coisa que nesse país aqui é muito volátil. Perfeito, não, é exatamente isso. Eu acho que antes até de a gente passar para o próximo tópico, o que é muito, muito importante que as pessoas entendam é isso. Se você pega, por exemplo, essa experiência que você teve recente, né, em Nova York, a maior parte das pessoas que você conheceu lá, com certeza durante o período de alfabetização, já tiveram aula sobre finanças nas escolas. Sim. Já sai da escola, no mínimo, ou falando sobre empreendedorismo, ou falando sobre ações, mercado financeiro como um todo. Pelo menos o conhecimento básico as pessoas têm. Hoje no Brasil, o que a gente vê, na realidade, é o quê? É uma lei aprovada sobre educação financeira nas escolas, né? Algo que era para ser feito, mas que não é aplicado na prática. E a maior parte das pessoas, sem ter, de fato, um entendimento de como as finanças funcionam. Né? Não sabe o que é um investimento, não sabe o que é um ativo de liquidez, né? Não sabe o que é, por exemplo, uma meta, um planejamento financeiro. Então, tudo isso prejudica, né? E a culpa não é da população. A culpa é, de fato, de como hoje a sociedade brasileira está organizada, né? E quanto mais players como nós, como o Optio, existirem, que buscam trazer essa educação, que buscam trazer essa jornada mais personalizada e até, vamos dizer assim, gamificada para a pessoa cuidar melhor da vida financeira dela, melhor. Né? Então, para quem hoje não tem esse conhecimento de finanças, acho que talvez o principal caminho mesmo seja por volta de uma aplicação como o Optio. Porque exatamente indo nessa linha, você aprende a poupar mais, você aprende aonde seu dinheiro está indo, você aprende quais são os seus hábitos financeiros. Então tem uma parte de gastos recorrentes. O Optio identifica os seus gastos recorrentes automaticamente. Então se você todo mês faz um Pix para tal lugar, ele vai ver que você está fazendo esse Pix e fala, olha, isso é um gasto que é recorrente. Às vezes você olha para o mês seguinte, você nem contava com esse Pix que você ia fazer. Só que é um custo recorrente que você tem. Então saber de fato quanto você tem de custo de vida hoje, né? Não é um número chutado, é um número real. Tem que saber no detalhe isso. Eu vou fazer um desafio aqui. Para todo mundo. Quantas pessoas agora tem, né? Dá um pause aqui nesse podcast agora e aí se pergunta para você mesmo, quanto que eu gasto por mês certinho?
Na vírgula. Na vírgula, eu tenho certeza que a grande maioria não vai saber responder. Depois conecta no Opt e vê o valor real, né? Exatamente. Depois conecta no Opt e vê o valor real. Eu me assustei a hora que eu vi. Falei, caramba. Eu também. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Nós, como profissionais de finanças, né? Que entendemos do mercado financeiro, entendemos de investimentos, né? Vamos dizer assim, pelo menos o básico. A gente se assusta quando vê esse número. Porque não é um número que a gente está acostumado a ver no banco. Vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, eu todo mês tenho um chip pré-pago lá, que a cada 2 meses eu fazia um Pix para esse chip pré-pago. Só para deixar o número antigo que eu tinha lá rodando. Simplesmente o Optio foi e identificou aquele chip pré-pago que era um gasto bimestral. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, como assim? Então quer dizer que um mês vai passar, um mês não, o outro sim. E nesse sim, o Optio já está contando aquele valor que vai ser gasto para aquele chip. Eu tô dando exemplo do chip aqui, porque para mim foi um negócio na minha realidade que eu jamais imaginei com o aplicativo de finanças pessoais identificar esse tipo de comportamento. Mas foram muitos outros. Né? Gastos, às vezes, que você tem de luz. Qual que é o gasto médio que você tem de luz na sua casa? Você sabe? No Optio, não faço a mínima ideia. Né? Você sabe quando o gasto de água? Você não sabe, geralmente, a média. O Optio traz isso. Então, você ter a clareza no detalhe sobre isso, se você é um cara que é um hard user, você vai conseguir aproveitar muito disso. Mas se você for uma pessoa que só quer controlar suas finanças também, você também vai conseguir. Porque o número que você vai entender do seu custo de vida básico vai estar bem claro na plataforma. Então isso realmente muda a realidade, porque você começa a se planejar para o próximo mês com dados reais e não com dados imaginários, né? O que eu acho mais legal de tudo, até desculpa te cortar, mas Imagina. O que eu acho mais legal de tudo é que assim, vocês são uma comunidade. Por ser uma comunidade, o que as pessoas que assinam podem fazer, né? Pedir novas features, pedir coisas novas. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas podem pedir, por exemplo, eu vou pedir lá, enquanto usuário, né? Coloca o orçado versus realizado. Então, quanto que, né, pelas minhas contas aqui, quanto que eu vou gastar o mês que vem e quanto que eu realmente gastei. Por quê? Se eu estava programado para gastar 5 mil e eu gastei 4, caramba, eu tô melhor. Né? E outra coisa também que eu acho legal, que eu também vou pedir lá na comunidade, é que, imagina que uma pessoa aqui vai começar a empreender, que ela tomou a consciência financeira e vai começar a empreender. Caramba, alguma calculadora para ver como que funciona, se a taxa interna de retorno do novo investimento dela vale a pena pela taxa de juros do país, enfim, né? Acho que alguma calculadora nesse sentido também faz sentido. Então olha o quanto que você pode ajudar a pessoa, né? Desde microempreendedor até a pessoa que tem muito dinheiro hoje. Por quê? Porque o cara que tem muito dinheiro hoje, vamos já imaginar a pessoa que tem milhões na conta, nós também temos muita expertise nisso. São pessoas que já têm uma parte de cuidar de todo o patrimônio. Você já tem uma preocupação com a sucessão. Perfeito. Você já tem uma preocupação, né, com, como a gente já falou aqui, né, com a diversificação, não só nacional, mas internacional. Então, são outras preocupações que, assim, dentro da sua vida financeira, né, um assessor de investimento ele vai poder te ajudar, juntamente com um software desse daqui, ele, assim, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito, porque um traz a expertise, o outro traz os dados, consolidados, o dia a dia, que é o mais difícil, né? Porque tem cliente que eu combino com ele, fala assim, olha, vamos lá, você vai me mandar 5 mil por mês. Falha 2, no outro dia ele me manda 10, no mês seguinte ele me manda 10, perdão, né? No outro mês ele não manda nada, Exatamente. No outro mês ele resgata 30, e não tem, né? Não então, tem essa constância, né? Aí chega lá no final do ano e fala, caramba, minha carteira não cresceu, né? Cara, você sacou R$1 milhão, entendeu? Aí fala, caramba, eu saquei tudo isso. E não vê, e não sabe. Ele não sabe. Então são coisas que realmente a gente tenta fazer isso aqui, esse education com o cliente aqui, mas é muito difícil ser um software. Então até linkando um pouco, né, com a conversa que nós tivemos com os bancos lá fora, né, de inteligência artificial e tudo mais, qual que será a próxima empresa, qual que será, né, o setor mais beneficiado, eu não sei. Mas acho que nós, pessoa física aqui, estamos sendo muito beneficiados para isso, né? A gente pode usar isso, né, da forma de, né, que eu sempre brinco lá com as minhas filhas, né? A gente não pode usar a inteligência artificial para emburrecer. Exato. Perguntar tudo para a inteligência artificial, mas para enriquecer o nosso dia a dia, para trazer dados financeiros sobre a nossa vida pessoal e como que a gente está lidando com as nossas finanças, eu acho que isso é um caminho sem volta. Exatamente. Então, importantíssimo hoje a gente ter isso e muito mais legal, né? Isso é na palma da mão.
Não precisa ir no computador, não precisa, em qualquer lugar que você estiver, você consegue, né, Essa plataforma. fazer acesso a essa plataforma, exatamente. Isso, com certeza, Ricardo. Acho que é muito importante as pessoas criarem essa consciência, né, dessa plataforma, porque o Optio, ele não é só, igual você comentou, é um site ou só um aplicativo, ele é esse ecossistema inteiro. Né? Então é igual a gente estava falando, pô, a ferramenta para a pessoa calcular os juros da vida dela, ou seja, carregar o dinheiro no tempo, vai ter lá a calculadora para isso. Né? Vai ter lá outras iniciativas exatamente nessa linha, da calculadora, do orçamento, como você mesmo comentou. E além do pessoal sugerir, né, também poder sugerir novas melhorias, porque é um dos nossos objetivos, construir isso com o pessoal, então tem grupo no WhatsApp, né, tem comunidade dentro da plataforma, então tudo isso está bem construído já, indo nessa linha, as pessoas conseguem construir a plataforma e utilizar mais dela a cada dia. Né? Então, isso vai fazendo com que ela ganhe mais consciência financeira e também consiga aproveitar melhor todas as ferramentas que hoje estão disponíveis. Agora, Ricardo, a gente já passou um pouquinho dessa parte de conceitos iniciais Claro. de investimentos, né? Que é muito importante. Eu gostaria que você me contasse hoje, para quem tem acima de 300 mil reais, né? O que ela deve fazer, quais são as iniciativas, para onde ela tem que olhar. Né? Então, depois dessa experiência aí que você teve, o que te chamou mais atenção nesse sentido para quem tem hoje acima de 300 mil reais investido? Claro. Assim, vamos pensar numa pessoa que não tem plano, tá? Uma pessoa que, pô, esse dinheiro aqui é para aposentadoria dela. Olha, acho que é importantíssimo ela pensar na diversificação, não só aqui no Brasil, quanto lá fora, tá? Do dinheiro. Eu acho que hoje aqui no Brasil há muita volatilidade, por exemplo, nos ativos de renda variável. Eu acho que nesse momento, esse ano que nós vamos viver um ano de eleição, é muito complicado a gente entrar num ativo aqui mais volátil, acho que não tem necessidade, porque hoje aqui no Brasil a gente sabe, né, é muito polarizado. Perfeito. Então, se entrar um presidente azul, vai acontecer uma coisa, se continuar o presidente vermelho, vai acontecer outra. Então, assim, não é que vai ter uma continuidade. Então, não dá para você entrar hoje num ativo, né, olhando simplesmente para a saúde desse ativo. Tem uma série de composições aí na parte de cenário que a gente precisa ficar de olho. Então, tem muita coisa a ser olhada aqui. Então, aqui no Brasil, eu ficaria mais na parte de renda fixa, olharia muito para os títulos do Tesouro aí, tá? E lá fora, se eu fosse querer tomar um pouco de risco, eu tomaria lá fora, porque a Bolsa Americana é uma bolsa que vem batendo recordes. Poxa, mas tem a parte da guerra e tudo mais, mas do que eu ouvi dos investidores lá fora, todos eles estão muito posicionados, né, em S&P 500, tem alguns deles até que continuam falando em ouro ainda, né, em ouro e prata. Então, assim, esse é um mercado que, se você quer tomar um pouco mais de risco, eu colocaria no exterior, e aqui no Brasil ainda continuaria bem tranquilo com a parte de renda fixa. Essa seria, claro, né, uma carteira, né, bem genérica aqui para a gente colocar, não é, obviamente, uma recomendação para todas as pessoas, é só uma sugestão aí de como caminhar. Importante até você falar, a gente tem aí, no próximo mês, nós estamos lançando aí um curso da parte de renda fixa. Esse curso da parte de renda fixa vai englobar desde a pessoa lá no comecinho que não sabe o que é um CDI, até a pessoa que vai saber fazer cálculo financeiro de tesouraria. Perfeito. Tá? Que bacana. É um curso que veio aí para realmente conseguir, né, abordar todos os aspectos da parte de renda fixa do Brasil. Esse é o primeiro de quatro cursos que a gente quer lançar aqui, tá? Então esse primeiro ele começa com a parte de renda fixa, o segundo é renda variável e derivativos no Brasil, o terceiro vai ser renda fixa no exterior e o quarto vai ser renda variável e derivativos no exterior. Então a gente começa com esse curso aí no mês que vem, também para ajudar, né, para trazer aí, né, um pessoal aí que queira aprender, que queira ter um pouco mais de conhecimento, enfim, né, de ter mais profundidade realmente do que vai fazer com seus investimentos e como que vai tocar a tua carteira no dia a dia. Tá? Não, acho que isso é extremamente importante, porque hoje muitas pessoas já buscam, né, por conhecimento, e às vezes conhecimento aleatório, né? Mas é muito comum a gente contratar hoje um especialista para entender mais sobre o assunto. Você vai querer cozinhar melhor em casa? Você vai contratar um curso de culinária. Né? Você vai querer fazer qualquer coisa na sua vida, você vai comprar um curso ali, algum material que te indique o caminho. Porque hoje até você comentou de inteligência artificial, né? Que é uma coisa que eu estudo bastante. Por mais que você tenha ali a inteligência artificial, que ela vai te trazer muitos insights, né, muitas coisas relevantes sobre aquele tema, é diferente quando alguém pensou na jornada
para você adquirir aquele conhecimento. E o que foi feito muito bem por você e por toda a sua equipe, essa parte desse curso, ele traz muito isso, né? Essa jornada para que você aprenda verdadeiramente sobre renda fixa, sobre investimentos internacionais. Então, isso é com certeza uma boa dica pro pessoal aí, tanto para quem é iniciante ou para quem já tem uma carteira de investimentos também, fica muito bem posicionado. E eu acho que tem até um ponto, Ricardo, que você deixou de comentar, acho que por ser muito, vamos dizer assim, não gostar de falar de si mesmo, né? Que, ter ali também uma assessoria de alta qualidade, né? Então, hoje, Gravos como um todo atende clientes acima de 300 mil, né? E isso traz muita conexão. Eu acredito que você também tem uma questão de atender pessoalmente muitos dos clientes que têm hoje um patrimônio que guardou todo o dinheiro da vida deles voltado na aposentadoria, esse tipo de coisa. Então, se você puder abordar um pouquinho disso, esse trabalho pessoalmente que você faz para buscar assessorar as pessoas. Acho que nos últimos anos aqui eu passei por muitas cadeiras no mercado financeiro. Também fui professor do MBA do IBMEC, né? Tive a oportunidade de lecionar, de viver N crises. As últimas grandes crises do mercado financeiro eu estava lá, em todas elas. Então, hoje, o que eu me dedico a fazer aqui? Né? Hoje eu me dedico a ser um profissional de altíssima qualidade, antenado em todas as... não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, como fui para Nova York agora, e tenho essa conexão com esses players, tanto no Brasil quanto lá fora. Falo com eles aqui diretamente, quase que todo dia, sobre o que eles estão pensando, o que eles estão achando. E o que eu quero fazer aqui é ser, né, a pessoa, né, o responsável, o cuidador da fortuna de brasileiros que estejam dispostos a ter um bom investimento na carteira, a ter uma boa assessoria de investimento, né? Então, até um dos meus clientes falou, caramba, né, nunca tive a oportunidade de ter uma pessoa que cuida do meu dinheiro, que foi o professor de uma universidade, né, de um MBA, de uma grande universidade no Brasil, e também ter tido experiências internacionais, ter esse contato com bancos lá fora. Então, assim, né, não que a gente vá acertar tudo, não que a nossa carteira vai ser sempre a melhor, mas você pode ter certeza que eu sou uma pessoa que passou por muita coisa. E eu não gosto, né, então eu não sou nenhum aventureiro, não cheguei aqui ontem. Então, hoje nós temos aqui a capacidade de hoje conseguir fazer bons investimentos, conseguir carregar o dinheiro no tempo. Claro que nós temos aqui, né, as nossas dificuldades, como toda pessoa que vive no Brasil, né, enfim, tudo que tem acontecido aqui, a gente vê os noticiários aqui, a gente tem uma máxima aqui no Brasil que o Brasil não é para amadores, nenhum setor, investimento também serve, né? Também então, serve. Mas assim, o que a gente tenta fazer é sempre o nosso melhor aqui, as nossas carteiras têm ido muito bem, a gente é uma assessoria aí que tem, né, bastante prestígio dentro do mercado, enfim, quem quiser conhecer fica 100% à vontade, o cliente acima de 300 mil, eu faço questão de entrar em contato e muitas vezes até atendê-lo pessoalmente. Acho que isso é importante, né? Infelizmente, esse tipo de cuidado, né, esse detalhe não é para qualquer um, né? Então, hoje a Gravos ela é um player exclusivo, sim, para que possa prestar um bom atendimento para quem hoje já consolidou esse patrimônio, né? Então, não tem jeito, né? Você tá ali dando... eu tava vendo você no jornal esses dias atrás, né? Aparece vira e mexe Money Times, UOL, enfim. Então não tem como você estar dando esse tipo de palestra, esse tipo passando esse tipo de conhecimento, né, e atendendo milhares de clientes. Então existe sim uma exclusividade, né? Por isso que os clientes da Gravos são escolhidos a dedo, né? Claro. Mas quem quiser conhecer, quem tiver a oportunidade de investir com vocês, com certeza é uma excelente oportunidade. Bom, acho que por hoje a gente abordou bastante coisa. Temos boas dicas de investimentos, boas dicas em geral para quem está começando a vida financeira, para quem já está um pouquinho mais à frente. Conseguimos atualizar também, aproveitar a sua janela aí de disponibilidade logo após, né, a vinda de Nova York, para a gente conseguir explorar um pouquinho mais do mercado internacional. Então, para quem quiser acompanhar e continuar sempre inteirado aí sobre investimento, sobre vida financeira como um todo, tá aí o podcast do Optio, né, para seguir, para acompanhar, para compartilhar com os amigos. E para também fica aí o convite de se inscrever no Optio. Não sei qual etapa as pessoas estão agora, mas agora o Optio está em lista de espera, então quem se inscrever agora ganha 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Caramba! Né? Então, assim, é uma baita oportunidade de ter tudo isso daqui que a gente mostrou, né? Conexões automáticas, plataforma, aplicativo, insights de inteligência artificial, enfim, tudo de maneira consolidada, simples, prática, né? Essa jornada na vida financeira
como um todo, tudo feito de maneira muito, muito integrada, né? Então a pessoa ter acesso a essa oportunidade agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses tá praticamente de graça. E fica também o convite de seguir você nas suas redes sociais. Puxa, muito Você legal. compartilha bastante conteúdo aí interessante sobre a Gravos Capital, sobre, né, o mercado internacional, o mercado brasileiro como um todo. Então também deixo o convite pro pessoal aí seguir você. E muito obrigado, Ricardo, pelo seu tempo de hoje, por tudo aí que está construindo aí e sempre está ajudando a gente aqui a entender um pouquinho mais de mercado financeiro. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite mais uma vez. É impressionante o que vocês estão construindo aqui hoje. Queria eu que Obrigado. na minha época nós tivéssemos alguma coisa parecida com isso. Tudo bem que não existia celular ainda, mas, né, fico feliz de saber que isso aqui está sendo construído agora. Fico animado de saber que as pessoas, essa nova geração, estão chegando agora. Não interessa em qual momento de vida você está. O Opt é para qualquer momento de vida. Acho que a gente conseguiu aí, né, trazer bons insights para as pessoas, tanto da parte de finanças pessoais quanto de investimentos, para que elas levem para a vida delas. Acho que é importantíssimo ter esse site aí, na verdade esse aplicativo aqui no teu bolso, no dia a dia, te ajudando. Acho que é uma coisa que joga a nosso favor. E mais uma vez, de novo, muito obrigado aí pelo tempo, pela disposição e Valeu. valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.